Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Muito obrigado a você que prestigia a programação na TV da Cidade e acompanha o programa Saúde e Companhia nesses praticamente 30 anos de exibição aqui nessa emissora. Eu fico muito feliz de encontrar pessoas que vêm ao meu encontro quando me encontram em farmácia, às vezes num comércio, dizendo que acompanha o programa e que acha muito interessante as informações que aqui são colocadas. Tenha certeza que o intuito desse apresentador e dos profissionais que aqui vêm é orientar para que as pessoas possam ter uma vida melhor, uma vida mais longa e uma vida saudável. Nosso programa não tem nada de política, a nossa política é a saúde e o bem-estar. Não tem política partidária, muito pelo contrário. Aqui, o nosso partido é a vida. Ok? Antes de apresentar o meu convidado de hoje, fazer aqui 2 comentários rápidos. Um a respeito da dengue. Joinville, até agora, já contabiliza mais de 20 mil casos de dengue. Isso casos notificados, fora os que não foram notificados. Calcula-se em torno de 30 mil casos. Já tivemos mortes em função da dengue também em Joinville. Continua a dengue no nosso meio. Nós não podemos dar sorte para o azar. Um mosquitinho pequenininho, mas que faz um estrago gigantesco. Olhe na sua casa, lixo com água parada, tudo isso é criadouro do mosquito transmissor da dengue, da chikungunya, da febre amarela, acredite você ou não, sabia? Então, muito, muito cuidado. Eu estava vindo aqui para a TV, uma telespectadora me encaminhou uma pergunta para falar rapidamente sobre a varíola dos macacos. O número de casos em Joinville também tem aumentado. É preocupante? É epidêmico? Não. São casos que estão aflorando, é uma doença, repito, que não é transmitida pelo macaco, repito, não é transmitida pelo macaco. O macaco, ele não é o responsável pela transmissão da doença. Quem transmite a doença é o homem. O homem, através de gotículas e de contato íntimo entre as pessoas, pelo ar. Relação sexual, por exemplo, transmite. Gotículas de saliva, transmite. É uma doença que dá febre, feridas pelo corpo, feridas grandes dos lábios, no rosto, enfim, todo o corpo. Pode matar? Pode. Se a pessoa tiver uma deficiência imunológica fraca, abalada, pode até levar à morte. Tem tratamento? Tem. Tem vacina? Tem. Mas o governo ainda decidiu não imunizar toda a população contra a varíola do macaco, que não é, repito, o macaco responsável pela transmissão, é o ser humano. Os sintomas: febre, cansaço, pode dar tosse e feridas pelo corpo, bolhas que saem pelo corpo inteiro. Então, se você tiver um sintoma desse, procure um posto de saúde ou uma unidade de pronto atendimento. Aqui em Joinville tivemos vários casos já. Quem foi diagnosticado, foi medicado, está em casa. É claro que o ideal é fazer aquela famosa busca, de pessoas que tiveram contato com esse indivíduo, porque eles podem também terem sido infectados e podem transmitir essa doença para outras pessoas. Todo o cuidado é pouco. Para encerrar, falando de prevenção, vacina ainda estão se aplicando contra o Covid. Se você não tomou, deseja tomar, procure orientação. E a campanha de vacinação contra a poliomielite em crianças, importantíssima, fundamental na prevenção. O programa de hoje recebe o Dr. Luiz Carlos Ferreira, médico coloproctologista ou proctologista. As duas definições eu acho que estão corretas. O Luiz pode me confirmar. Eu digo proctologista, mas muitos dizem coloproctologista.
Como vai, Luiz? Tudo bem? Bem, e você? Tudo certo? bem, Luiz? Seja bem-vindo. Tranquilo, muito obrigado. O correto é coloproctologista ou proctologista? O correto é coloproctologista. Coloproctologista. Mas Por que coloproctologista? Porque o coloproctologista é um médico especialista que atua nas doenças e na prevenção delas do cólon, que é o intestino grosso, e da parte proctológica, que é a parte do reto e do ânus. Então, quando a gente diz coloproctologista, a gente está falando de uma especialidade que abrange todas as doenças do intestino grosso, do cólon, certo. do reto e do ânus. Do cólon, do reto e do ânus. Muitas pessoas, e é claro que nem todos conhecem a anatomia humana, e eu tenho falado muito, Luiz, ao invés de perder tempo, às vezes, nas redes sociais, fofocando a vida dos outros, vendo o que o fulano bebeu, o que o fulano comeu, eu deveria procurar também saber um pouco da anatomia humana. O que é o intestino, o que é o intestino médio, né, que tem, e o que é o intestino baixo. Que o intestino se divide em 3 ou não? Podemos dizer assim? Sim, de uma maneira simples, para a gente poder entender, a gente divide o intestino delgado, né, que seria a parte alta, e aí depois a gente divide na parte baixa, que seria o cólon. Certo. E o próprio cólon, do ponto de vista anatômico, ele é dividido em cólon direito ou ascendente, cólon transverso, né? E depois o cólon esquerdo ou descendente, e depois o cólon sigmoide, e por último o reto, né? Que acaba no canal anal e no ânus propriamente dito. O conteúdo fecal faz toda essa viagem, e isso dá uma distância de aproximadamente, claro, depende muito do porte físico da pessoa, né? Algo em torno de 1,60 m até 1,80 m de extensão do intestino grosso. Ele caminha... Ele faz uma caminhada de 1,60 m até... O trajeto dele é de aproximadamente 1,60 m a 1,80 m. É coisa, né, Luiz? É coisa. Se nós analisarmos... É uma área de intestino muito ampla, grande, né, que tem uma importância muito grande no funcionamento da nossa saúde, principalmente na absorção de alguns eletrólitos, sais e principalmente da água. A água é um elemento essencial para uma boa evacuação, né? Ela é extremamente importante na formação do bolo fecal, falando só da parte intestinal, né? Ela é importante na formação do bolo fecal, a gente tem um hábito evacuatório diário, numa saúde intestinal. A água é fundamental neste sentido. Dr. Luiz Carlos Ferreira, quais as doenças mais frequentes do cólon? No cólon, a doença mais frequente, elas variam de acordo com a faixa etária. Nós temos as doenças inflamatórias intestinais, né, que geralmente começam na idade mais jovem, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, e conforme a idade vai passando, depois nós temos as doenças da idade um pouco mais avançada, como doença diverticular ou diverticulose, os cânceres de intestino, os pólipos intestinais, depois as doenças de funcionamento, entre elas a constipação, a diarreia, todas essas são doenças que convivem com o intestino. E tem uma doença que não é tão comum, que é a tuberculose intestinal, que não é tão falada, mas ela é muito frequente, principalmente em pessoas que estão mais imunossuprimidas, né? Então, a tuberculose, ela também pode atingir o intestino, e isso é uma coisa que pode acontecer. Tuberculose intestinal. Ela é causada por uma bactéria, por um vírus, por uma inflamação? Ela é pela mesma bactéria que causa a tuberculose do pulmão. O bacilo de Koch. O bacilo de Koch, ela também pode causar. O modelo de transmissão da tuberculose intestinal está relacionada com a alimentação. Para carnes cruas e principalmente leite sem ferver. Poxa, né? É uma coisa, essa eu não sabia, tuberculose intestinal. Qual é o sintoma clássico de quem tem a tuberculose intestinal, Luiz? Muitas vezes é um quadro de dor abdominal. Dor abdominal. Dor abdominal, emagrecimento, e na pior das instâncias é quando se descobre esta situação no momento em que a pessoa tem uma perfuração intestinal e necessita de um tratamento médico de urgência, de uma cirurgia de urgência, em função de uma perfuração intestinal. A perfuração intestinal pode causar sangramento nas fezes?
Pode causar sangramento nas fezes, mas geralmente é uma emergência cirúrgica. A pessoa com uma perfuração, ocorre um extravasamento do conteúdo fecal para dentro da cavidade abdominal, que é uma infecção generalizada, muitas vezes com risco até de morte. Pode ocorrer óbito? Pode. Agora, é uma doença, aqui em Joinville, você atua nessa área, tem atendido casos frequentes, Luiz? Não é uma doença tão comum, tá? Não é uma doença que ocorre com muita frequência. Entretanto, o especialista sempre tem que ter em mente, né? Existe algum perfil de pessoas em especiais? Por exemplo? Pessoas imunossuprimidas, que tomam leite sem ferver, pessoas oriundas da roça, do campo, que tomam leite sem ferver, principalmente essas pessoas, e a grande maioria delas sendo imunossuprimidas, né? Então, ou em uso de medicação supressora, ou até mesmo já com uma neoplasia ou com outras doenças que levam a uma baixa da imunidade. Então, a prática de ferver o leite é importante. Comprovadamente tem o seu valor. Tem. É extremamente importante na prevenção dessa situação da tuberculose intestinal. Agora, saindo da tuberculose intestinal, doutor Luiz, a retocolite ulcerativa, essa doença, é uma doença, né? Ela tem um alto número no Brasil, né? Sim. A retocolite ulcerativa, ela entra numa gama que a gente chama de doença inflamatória intestinal, onde temos a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Geralmente ela comete indivíduos na segunda, a partir dos 20 anos, não significa que não possa acontecer antes, né? A grande maioria começa um pouco mais cedo, um pouco mais precoce, na casa dos 20, 25 anos, e depois em torno de 50 anos. Esse grupo de pessoas, a retocolite é uma doença inflamatória, é uma inflamação que ocorre dentro da mucosa do intestino. O que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a ter uma diarreia inexplicada, uma diarreia, acompanhada de muco e sangue. Isso são os sintomas da retocolite. Ela tem tratamento, né? Ela é uma doença que tem controle. A cura da retocolite ela é cirúrgica, seria se fazer uma operação para tirar todo o intestino grosso. Ela é feita em casos especiais, não é para todo mundo, né? E ela tem, como a pressão arterial, essas coisas, ela é uma doença que ela tem controle e acompanhamento. Ou seja, você toma uma medicação de uso crônico e essa doença fica adormecida. Essa é uma doença, pode-se dizer, hereditária? Pai tem, mãe tem, filho ou filha pode ter? Não necessariamente. Ela é uma doença que tem um cunho genético, mas ela é principalmente uma doença autoimune. Né? Muitas vezes na mesma família nós temos 2 irmãos e os pais não têm, né? Outras vezes a gente tem o pai, o filho e o neto não tem. Então não dá para traçar uma linha genética, mas dá para se dizer, a gente sabe dela é uma doença autoimune e que tem controle. Dor abdominal pode ser um sintoma dessa doença, doutor? Sim. Dor acima do estômago, embaixo, lateral? Geralmente na região da volta do umbigo, né? Na região abdominal. Muitas vezes ela vem associada de um quadro diarreico e esse quadro, essa diarreia vem junto muco, pus e sangue. São 3 anomalias. Anomalias que geralmente acompanham. O diagnóstico é estabelecido através de uma colonoscopia, que é uma endoscopia que se faz do intestino, né? Se entra com uma câmerazinha e olha dentro do intestino e vê o que está acontecendo lá dentro. E muitas vezes, através da colonoscopia, a gente já faz biópsias para fazer o exame histopatológico para a confirmação do diagnóstico. O tratamento ele é crônico, o acompanhamento é crônico, e as pessoas que são portadoras de retocolite, elas precisam ter um acompanhamento próximo do médico delas, do seu médico de confiança, e geralmente é sugerido que seja feita por um especialista,
tendo em vista que ser portador de retocolite, mesmo estando em tratamento, ocorre uma potencialização 3 vezes maior de desenvolver câncer de intestino. Então, essas pessoas precisam ter uma vigilância um pouco maior para que, se caso desenvolva o câncer de intestino, seja diagnosticado precocemente. Com chance de cura. Por que há esse aumento 3 vezes maior para o portador dessa doença desenvolver uma mudança na célula, na região onde tem a doença, Luiz? O porquê que eles possibilitam aumentam a probabilidade de desenvolver o câncer de cólon, porque a mucosa desse intestino, de quem é portador de retocolite, ela está num processo inflamatório constante. Então, essas células estão se reproduzindo constantemente. E aí elas acabam uma ou que outra se reproduzindo de maneira equivocada, de maneira errada, e a filha daquela que se reproduziu errado começa mais errado ainda, e assim sucessivamente. O desequilíbrio celular. E ela acaba se transformando na célula do câncer. Quem é diagnosticado com essa doença tem que fazer exames a cada 3, 6 meses para poder saber como é que está. No início, até equilibrar o tratamento, os exames são mais frequentes, o acompanhamento é mais próximo, muitas vezes de mês em mês se faz exames de laboratório e vai se acompanhando. Colonoscopia em média 1 vez por ano, né, e a doença estando bem controlada até 1 vez cada 2 anos. Mas assim, essa 1 vez cada 2 anos são para aquelas pessoas que não estão tendo sangramento, que estão com a doença totalmente controlada. A alimentação tem algo a ver com isso, Luiz? Com esse desequilíbrio? Não, a alimentação, ela está relacionada. Imagina que tem um portador de retocolite. A alimentação, o desequilíbrio alimentar, uma alimentação equivocada, à base de muita gordura, muita fritura, né, ela pode piorar os sintomas, ela pode reagudizar a doença. E por se tratar de uma doença autoimune, situações de estresse, né, situações de ansiedade, de estresse, faz muitas vezes com que essa doença ela agudize, ela dê uma piorada. Então, o sistema nervoso de cada indivíduo pode afetar o sistema digestivo final. Sim. Causando até uma doença considerada de médio grave, né, Luiz? Grave. Que a retocolite ulcerativa, ela é uma doença grave. O portador da retocolite, quando ele está vivendo momentos de estresse, ansiedade, é comum ter uma agudização da doença, ter uma piora da doença, isso pode acontecer. Então, quando a gente atende uma pessoa, quando a gente conversa com uma pessoa que é portadora de doença inflamatória intestinal, é interessante que o colega médico, que o médico, não se atente a olhar só para o intestino. A gente tem uma filosofia lá onde eu trabalho, que a gente não olha só para o intestino da pessoa, a gente olha para a pessoa. Ela tem que ser vista como um todo, né? Não adianta tu focar e ficar tratando só o intestino se a parte emocional não está boa. Então tem que ter um cuidado com a parte emocional, a parte alimentar, porque não é um intestino doente, é uma pessoa doente. E essa pessoa precisa ser cuidada, precisa ser muito bem orientada para que ela tenha um bom desfecho. Eu uma vez eu li um livro a respeito do sistema neurocentral com o resto do corpo. E o escritor falava de que quando a cabeça vai bem, tudo vai bem. Quando a cabeça não está legal, o que mais sente de todo o processo é o estômago. Eu fiquei impressionado com aquilo, porque os sinais dos neurônios, eles caem no sistema digestivo da pessoa, né? E afeta a formação, inclusive, de ácido que fica no estômago, clorídrico, que depois vai sair no ânus. E isso pode causar determinadas doenças. E você está falando que o sistema nervoso afeta quem tem essa doença. É impressionante, né, Luiz? É impressionante. O corpo humano, ele é um mistério ainda, né? Por mais que se pesquise, ainda se encontra uma engenharia muito sincronizada. A genética, né? Uma coisa muito... Aí dá muito o que se estudar, né, Luiz? É lindo. É lindo. Por isso que eu falei há pouco de nós não perdermos tempo. Pesquisar lá sobre genética, né, Luiz? Sobre a anatomia saúde do corpo humano, ver como é que é o intestino. Muitas pessoas não sabem que o nosso intestino tem 6, 7 metros, né, Luiz? O delgado é isso aí. O delgado, né? É de 6 a 7 metros. 6 metros, mas como? Ele está tão dobradinho que se você esticar ele... É isso aí.
dá o tamanho de um poste quase. Não é uma coisa impressionante. Muito bem, nós temos um intervalo comercial e nós estamos conversando hoje com o Dr. Luiz Carlos Ferreira, médico coloproctologista, aqui no programa Saúde e Companhia. Eu gosto de conversar com o Luiz, porque o Luiz é bem explicativo, bem técnico, bem claro nas suas colocações. Muitas pessoas usam laxante. O uso de laxante de forma constante pode ocasionar, de repente, essa doença que nós falamos há pouco, que é a retocolite ulcerativa? Tem alguma coisa a ver? Dr. Luiz responde essa pergunta após o intervalo comercial. Instante só, nós já voltamos. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença aqui nos estúdios da TV da Cidade, do Dr. Luiz Carlos Ferreira, médico coloproctologista. Dr. Luiz, segundo estudos, e eu li esses dias um artigo muito bacana, eu gosto de ler muito artigo ligado à área da saúde, de um professor da área que você atua, lá de São Paulo. Ele é do Hospital das Clínicas de São Paulo, agora me falha o nome dele. Ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo sobre um número cada vez mais crescente de pessoas que têm dificuldade de ir ao banheiro. Segundo ele, é uma série de fatores que leva essas pessoas a terem uma constipação intestinal. Alimentação, estresse, ar poluído, é um conjunto de fatores. E o uso de laxante se tornou uma coisa quase que corriqueira. Hoje, eu tomo laxante, aí eu vou no banheiro, tomo laxante, vou no banheiro, e a vida segue. E muitos desses, segundo esse estudo, foram diagnosticados com diverticulite, com essa... Diverticulose. Diverticulose. Esse mal que você falou. Isso tem alguma coisa a ver, Luiz? As pessoas que são portadoras de... Antes se chamava doença diverticular, né? Hoje se chama diverticulose porque não é uma doença, é um status, né? É um status? É um status do nosso intestino. O que são os divertículos, né? Como eles se formam? Divertículos são como se fossem umas bolinhas que vão surgindo, umas invaginações da parede do intestino grosso. Elas surgem geralmente a partir dos 55, 57 anos de idade e começa a surgir. Ela está relacionada ao aumento da pressão intraluminal, o aumento da pressão dentro do intestino. Aumentando essa pressão dentro do intestino, ele vai fazendo com que vão se formando os divertículos, que são como fossem essas bolinhas que surgem na parede do cólon. Então, para explicar, ele geralmente é a partir dos 55, 58 e faz parte do nosso processo de envelhecimento. Pessoas, muitas vezes, acabam iniciando a doença diverticular ou a formação dos seus divertículos com 35, 34, 37 anos de idade. E aí, quando chega lá 38, 39, já tem sua primeira crise de diverticulite. O que é a diverticulite? É quando um destes divertículos inflama. Ter os divertículos, ter a diverticulose, não significa estar doente. Ter a diverticulite, sim. Essa precisa de tratamento, que é quando ocorre um processo inflamatório em um dos divertículos. Quando os divertículos surgem a partir dos 55, 58 anos de idade, eles já estão numa faixa etária normal. Quando acontece nos mais jovens, 35, 36, 38 anos, geralmente as pessoas que começam a ter divertículos nessa faixa etária, a grande maioria delas são pessoas mais tensas ou que desenvolvem atividades que têm uma tensão maior. Entre eles, segurança de caixa forte, mergulhadores. Essas pessoas vivem num nível de tensão maior. O estresse elevado. Um estresse mais elevado, né? Então isso faz com que elas desenvolvam. E o que a gente percebe? Que elas também, muitas vezes, começam a ter crises de diverticulite mais precoce. E elas precisam de um tratamento. Ter os divertículos não significa ter doença. A doença é quando ela inflama, que se chama diverticulite. Agora, qual é o sintoma clássico de uma diverticulite, Luiz? A diverticulite, ela é um processo inflamatório agudo. Certo. Tá? É como fosse um apendicite. Quando a gente estuda isso na faculdade, a primeira coisa que o professor nos ensina é: saibam tudo de apendicite,
agora que é no lado direito, agora você passa isso para o lado esquerdo. É como fosse uma apendicite, ou seja, a pessoa está bem, ela começa a ter uma leve perda do apetite e em seguida ela começa a ter um desconforto abdominal, ela pode começar a ter febre e aí a dor abdominal vai aumentando, né? E a febre também vai aumentando. Ela não consegue permanecer em casa em função da dor e do desconforto. Quando ela vai ao atendimento médico, ela é feito o exame físico e aí se palpa a barriga e se percebe um ponto doloroso. O melhor exame para confirmação e para mapeamento, para se saber como é que está o estado daquele processo inflamatório, é uma tomografia. Tomografia. É a tomografia. Esse é o exame padrão ouro, né, que a gente chama que é o exame adequado. Se faz uma tomografia e a gente já vai saber o local que está inflamado, se tem perfuração, se tem líquido fora da cavidade, a gente já vai saber como é que está as coisas dentro da cavidade abdominal e a partir daí se estabelece o tratamento. A grande maioria das vezes, esse tratamento é medicamentoso, ou seja, a pessoa vai tomar o remédio, vai tomar o medicamento, se for em ambiente hospitalar, vai ser na veia por 3 a 5 dias e aí depois segue esse tratamento em casa. Outra situação, muitas vezes, é uma diverticulite leve, aí ela já vai tomando o tratamento em casa por um período que tem que ser de 14 a 21 dias. Não se faz tratamento com antibiótico para diverticulite por apenas uma semana. Tem que ser de 2 a 3 semanas. E aí a pessoa termina o tratamento e a dor ainda persiste por um período. Ela não alivia na hora. Ela não tem mais febre, ela já se alimenta, mas ainda fica aquele dolorimento. Um resquício. Por mais ou menos mais 30 até 40 dias. Por quê? Teve um processo inflamatório. Tem que esperar até aquele intestino desinflamar todo, aí passa e ela deixa de ter dor. Onde entra a colonoscopia nesse processo, Luiz? E pergunta muito importante. A colonoscopia deve ser feita primeiro, para confirmar se realmente tem diverticulose ou se tem alguma outra doença dentro do intestino que tenha causado esse processo inflamatório. Quando fazer a colonoscopia? Imediatamente? Não. Tendo a crise de diverticulite, tem que se esperar de 60 a 75 até 90 dias depois da crise para que se possa fazer o exame de colonoscopia. Nunca se faz de imediato. Porque se for fazer logo em seguida, lembra que aquele divertículo está friável, ele está inflamado. Para se fazer uma colonoscopia, se precisa injetar ar dentro do intestino. Quando se injeta ar para abrir as paredes, ele pode perfurar. Pode romper? Pode romper. Então, se espera, depois de findado o tratamento, em média 45, 60 dias. Que aí se faz uma colonoscopia. Com segurança. Agora, isso aqui que você falou tem muito a ver com constipação, né, Luiz? Ou seja, não totalmente, mas tem uma participação importante no processo. Importante. Pessoas constipadas. O que é a constipação? É aquela pessoa que tem o intestino preso, ou seja, evacua uma vez cada 3, 4, 5, 7 dias. Essas pessoas têm uma chance maior de desenvolver a diverticulose. Por quê? Porque ocorre um aumento muito grande de pressão dentro da luz intestinal. E aí o intestino tem que fazer muita força para empurrar aquele bolo fecal para frente. E esse aumento da pressão vai fazendo com que vão surgindo os divertículos. Então, desde pequeno já tem que orientar a criança de que no banheiro tem que ficar o tempo necessário. Tem muita mãe que dá um gibizinho para o filho ficar lá no piniquinho, meia hora, 40, 50 minutos. E a mãe até fica mais à vontade, porque sabe que ela está saindo do banheiro. Isso é legal, Luiz? Não, o ideal do processo evacuatório, vai ao banheiro, faz a sua evacuação completa e sai. Tem que lembrar que quanto mais tempo se fica sentado no vaso, mais a gente fica forçando para se formar até hemorroidas ou outras patologias do ânus. Mas o importante do processo evacuatório, antes dele tem uma outra situação, que o processo evacuatório ele é a eliminação das fezes, mas tem a fabricação das fezes.
E no processo de fabricação, no processo de geração das fezes, é extremamente importante e salutar que se ingira no mínimo 2 litros, 2,5 litros de água por dia, uma dieta com bastante frutas, verduras, legumes, preferência vegetais mais crus do que cozidos, frutas, entre elas mamão, melão, manga, abacaxi, uva com casca, ameixa. Todas essas frutas, elas fazem com que o nosso intestino funcione de uma maneira mais adequada e que tenha um ritmo circadiano melhor, né? O nosso intestino, ele pede horário para evacuar. O melhor horário que ele pede para evacuar é após o café da manhã, após a primeira refeição do dia. Quando se levanta e se toma o café da manhã, existe uma coisa chamada reflexo gastrocólico. O estômago avisa o intestino... Está na hora. Está na hora. E o intestino avisa o cérebro. Manda o peão para o banheiro. Aí o peão não vai para o banheiro. Aí ele inibe. Isto. Porque o ato evacuatório ele é um ato voluntário. Aí ele inibe. No dia seguinte, acontece a mesma situação. No terceiro dia, mesma situação. Vai chegar um momento onde o cérebro, ele identifica que aquela mensagem não tem importância. Aí ele para de mandar a mensagem. Aí iniciou o processo de constipação. Ou seja, quando a gente vai iniciar um tratamento para aquelas pessoas que têm constipação, né, quando nós vamos iniciar um tratamento para elas, a primeira pergunta que eu faço sempre é: você tem vontade de ir ao banheiro? Você lembra de ir ao banheiro? Seu organismo te manda ir no banheiro? Não, eu não sinto nada. Tá, mas entra um dia, sai um dia, passa uma semana e você... Não sinto nada. Então a gente começa um tratamento primeiro, ensinando o cérebro de novo, formação de bolo fecal. Uma reeducação total. Agora, Luiz, tu falasse há pouco de que a formação do bolo fecal é essencial, um bom bolo fecal para poder você evacuar tranquilamente, sair do banheiro aliviado. Você falou que o bolo fecal percorre 1,60 m, por aí. Isso. Então, a partir do momento que o cérebro recebe o sinal, ele manda de volta, já vai no banheiro. Já houve um percurso... Ele está pronto já. Está pronto. Ele já percorreu 1,60 m. Aí ficou ali parado. Aí o cara deixa para ir no dia seguinte. Aí, de novo, ele vem o sinal. Aí, mais um pouco, fica ali estagnado. Quer dizer que ele vai ficar com uma quantidade de bolo fecal considerável. Muito tempo parado esse cocô dentro da parte final do intestino. O que acontece? O nosso intestino, ele funciona como uma esponja. Uma esponja? O intestino, lá na parte final? O intestino todo. Né? O lado direito, ele absorve muita água. Ele é aquoso. As fezes chegam ali, eu sempre digo, as fezes que chegam no lado direito do nosso intestino, ele é como se fosse um caldo de ervilha grosso. Uma sopa, assim. E aí, conforme ela vai andando dentro do intestino, ele fica tirando água. Fica absorvendo. Fica absorvendo. Quanto mais tempo ele permanecer dentro do intestino, mais endurecido vai ficar. Porque o processo de... A absorção de água continua. Aí vai aumentando a quantidade e vai tirando água. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam formando uma rolha. É isso, doutor. Aí tem dificuldade de eliminar aquela rolha. E quando elimina? Aí vem um monte de fezes amolecidas, porque elas estão ali prontas para sair e tem aquela rolha segurando. Então, no processo de reeducação intestinal, a primeira coisa que a gente faz é não deixar formar a rolha, é não deixar com que isso se forme, com que isso atrapalhe. Então, se começa fazendo com que o cérebro aprenda a evacuar e o hábito de ir até o banheiro todos os dias, para que a pessoa possa, de uma maneira tranquila, indo no banheiro e aí elimina as fezes, aí sem formação de rolha, confortável. Quando ele elimina, depois de uma semana praticamente, ele consegue sentar e fica lá 40 minutos, que nem um urso berrando. Isso. Aí uma hora ele consegue eliminar. Aí ele elimina e sai do banheiro meio de lado. Ele diz assim, para a mulher ou para um amigo, para amiga, eu fui no banheiro, mas eu acho que alguma coisa aconteceu. Aconteceu uma fissura anal. Isso pode acontecer em função
das fezes endurecidas, Luiz? A fissura anal, a causa da fissura anal, a etiologia, a principal é fezes endurecidas. É a fezes endurecidas? É. Ela rasga? Ela rasga. A fissura ela é um trauma anal, né? E a gente chama fissura um corte, um trauma anal. Como se fosse um corte rasgado, mesmo, né? Um rasgadinho. Isso. E a causa são as fezes endurecidas. Então a gente não pode tratar a fissura sem antes tratar a causa. Entende? Boa. Então muitas vezes a pessoa vem aqui porque eu estou com dor, estou tendo sangramento, você vai lá e examina uma fissura. Deixa a fissura ali, vamos tratar a causa. O que causa? O que causa? A fissura vai sarar. Se não adianta eu focar no tratamento da fissura. Tratar a fissura, mas não tratar... Não tratar a causa. Aí vai ficar apagando fogo com gasolina, né? Como Exatamente. A gente diz. É pior, Luiz. É pior. Então o que a gente faz? Trata a constipação, corrige o hábito e vai usando um creme analgésico ali na fissura. As coisas vão se organizando. Desde que... Tem que manter o hábito intestinal regular, senão não vai funcionar. Só que é um tratamento longo. Quanto tempo em média, Luiz? Em média 2 meses. 8 a 10 semanas de tratamento para que a gente consiga dar a volta. Educação alimentar, água... Fibra, ensinar o cérebro, vai no banheiro. Todo esse processo. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, mas eu vou demorar 2 meses, 2 meses e meio? Eu digo sim. Se você conseguir alguém que resolva 20 anos em menos de 2 meses, daí não é médico, está operando milagre, né? Aí é um milagre, né, Luiz? Aí é milagre. Se eu conseguir resolver 20 anos de constipação, 20 anos de idas com fezes endurecidas em 2 meses, em menos de 2 meses, aí não está correto. É milagre, não. A fissura, quando ocorre uma vez, a tendência, se não for bem orientado o portador dela, de se ter uma alimentação saudável, ir ao banheiro regularmente de vontade, ela pode retornar e pior? Sim. O local que a fissura surge geralmente é na linha média anterior e posterior, principalmente na linha média posterior. Isso quer dizer o que, Luiz, mais ou menos? Se a gente pegasse o ânus e a gente brinca, se o ânus fosse um relógio, seria 6 horas. 6 horas. Ah, sim, tá. Na parte baixa. Isso, na parte baixa, né? Certo. Então, aquela ali é a área mais frágil. A área mais frágil. É a área mais frágil. Então, as fezes endurecidas vêm e abrem. Aí ele cicatriza. Ela vem de novo e abre. Aí aquele processo cicatriza, abre, vai formando uma fibrose. E aí depois ele começa a ter dificuldade de cicatrização. E isso leva ao que a gente chama de fissura crônica. Você já teve paciente com esse problema, Luiz? Vários. Com fissura crônica? Fissura crônica. Eu acabei de tratar um paciente que tinha 10 anos de tratamento de ida e vinda. Por que não cuidava? Assim, não é culpar, né? Mas é uma questão, assim, muitas vezes até de questão de orientação e de parar e explicar como a gente está fazendo aqui. Parar, olhar e dizer assim, se não corrigir o hábito evacuatório, se não tiver uma evacuação adequada, se não tiver fezes pastosas, vai ficar nesse circo que vai, que volta, que vai e que volta. Então a gente tem que ter uma conversa bem franca e aí sim vai para o tratamento. Porque não é um médico que vai resolver o problema, né, Luiz? O médico vai orientar o paciente para dizer, você tem esse problema. Qual é a solução? É você mudar o seu hábito alimentar. Posso usar essa tua fala para uma outra coisa? Eu tive essa mesma fala com os meus alunos da faculdade. Você dá aula, inclusive, da Univille? Eu cheguei e falei para eles o seguinte, você não cura ninguém. Primeiro passo. É prepotência a gente achar que cura alguém. Nós não curamos ninguém. Nós somos consultores. A gente explica como as coisas acontecem. Agora, o ato de tomar a medicação, o ato de seguir as orientações, não é minha. É do nosso paciente, é daquela pessoa que está na nossa frente. Depende da nossa habilidade de convencimento de mostrar para ela da importância disso. Eu sempre digo o seguinte, não é desmerecer a classe médica, muito pelo contrário, os médicos em Joinville me conhecem e sabem da minha honestidade, da minha sinceridade, Luiz. O médico, ele estuda durante 5 anos numa universidade, certo? Depois ele se aperfeiçoa, se especializa numa área. 3 anos, em média, né, Luiz? Em média, 3. São 8, mas ele não para. Ele continua se aperfeiçoando, congresso, pesquisando, estudando, para poder levar o seu conhecimento atrás de uma mesa, sentado numa cadeira, recebendo o paciente.
ele é um aconselhador de luxo. Nós pagamos para ouvir conselho. Quando é necessário, exame e cirurgia. Mas primeiro o conselho. Eu sempre digo, quando você vai no médico, anote no papelzinho até o que você tem de sintoma. Abrir o seu coração para ele, doutor, olha, o senhor vai ficar chateado, mas ó, eu sinto isso, mas isso, porque às vezes a pessoa esquece, né? Chega na frente do médico, dá um branco. O médico aconselha. A pessoa sai dali, abre a porta, vai embora. A partir daquele momento, o remédio pode não surtir efeito se o cara não tomar na hora correta. Se ele não fizer atividade física, que também ajuda, né, Luiz, a evacuar. Se ele não seguir a orientação do médico, o médico... eu fui lá no médico, mas o médico... eu achei que ele ia resolver o meu problema. Ele não vai ter uma varinha de condão e bater em você e dizer, sai moléstia, como faz muito charlatão aí que tem, né? Sai mal, e o mal vai embora. Não é assim. Então é de cada um, né, Luiz? Consciência faz a diferença. Eu acho que são duas coisas que são importantes. A consciência e a autorresponsabilidade. Fundamental. A autorresponsabilidade. O médico hoje, ele é um consultor. Consultor. De luxo, diga-se. Você paga para ouvir. Para ouvir. Exato. Agora, eu às vezes fico impressionado que as pessoas pagam, né? Ou a operadora, enfim, alguém paga a nós conta, pagamos o SUS, por exemplo, nós pagamos o SUS. Nós pagamos, aí tu vai lá, ouve, antes de sair da porta já pegou a receita, a orientação e botou fora porque o médico disse que eu preciso caminhar. Ou então o cigarro. Exato. Acende o cigarro e vai para casa fumando. Muito bem, nós estamos no intervalo comercial, é rápido, e depois vamos falar sobre ficar muito tempo sentado no banheiro. E com o advento do celular, esse aparelhinho que deixa... Hoje você vê criança de 5 anos com celular, senhoras de 70 anos na rua, caindo dentro de buraco, que não olha para frente e andando no celular. Vai andar de carro, não dirige o celular. Vai andar de moto, não olha no celular. Vai andar a pé, não fica olhando para o celular. Esses dias uma senhora esbarrou em mim, estava no celular, e me xingou. Eu falei, a senhora não pode, a senhora está andando, a senhora não pode andar com o celular na mão. Para, olha o que tem que olhar, desliga e segue em frente, né, Luiz? Caminhar, o olhar tem que estar no horizonte, sempre à frente. E muita gente vai para o banheiro, senta e fica lá. 1 hora, 1h30. Será que isso pode, essa prática, é uma prática saudável para o intestino? Será que isso pode ocasionar o aparecimento de hemorroidas, que muita gente não quer nem ouvir falar? Nós vamos falar sobre esse tema após o intervalo comercial. Instante só, o Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Luiz Carlos Ferreira, médico coloproctologista, nosso convidado de hoje. Se você quiser mandar uma sugestão para o programa, você pode usar as nossas redes sociais, que você está vendo ali, é o meu WhatsApp e o nosso e-mail. Você pode sugestionar um tema, como foi sugestionado a presença de um coloproctologista aqui no programa. Doutor Luiz, o celular, ele revolucionou a vida do ser humano, né? Se você for no Nepal, você vai ver lá um daqueles bois lá do Nepal com um celular. Se você for no Peru, você vai ver um peruano lá nos Andes, mastigando folha de coca, olhando para o celular. Se você for lá no interior do Amazonas, você vai ver um pescador lá com o celular. O celular mudou a vida do ser humano, né? Para o bem, mas também tem um lado negativo. O uso do celular no banheiro é uma prática que se tornou uma coisa, né? Vai para o banheiro, leva o celular junto. E aí o cara fica sem noção de tempo, porque ele fica ali no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aí ele vai com dor de barriga, não consegue evacuar, esquece de fazer cocô, passa 1 hora, volta e segue a vida. Essa prática de ficar tempo no celular, sentado num bacio, pode ocasionar o aparecimento de hemorroidas ou não? Sim. Pode? Pode. Uma das causas do surgimento de hemorroidas é ficar por um tempo prolongado sentado no bacio, no vaso sanitário, além da necessidade, né? Noutra época se levava revistas, jornais para o banheiro para usar durante a evacuação, ficar lendo. Revistinha, passatempo. Exatamente. Agora é o celular, a tal ponto que os aparelhos celulares são extremamente contaminados por bactérias, né? São um dos principais focos de contaminação. Por causa do banheiro. Por causa do banheiro, né? E realmente é um dos principais focos de contaminação são os aparelhos celulares.
A pergunta é, quantas vezes você pegou e higienizou seu aparelho celular? Ah, Nunca. nunca. Então, Eu uso álcool de vez em quando no celular. Essa é a questão. Então, eles são muito contaminados. E uma das causas é de levar para o banheiro. Né? Quanto tempo em média? Existe um tempo médio, não sei se isso é discutido entre a classe dos coloproctologistas, assim, entre eu sentir a vontade de ir ao banheiro, me dirigir ao banheiro, baixar as minhas calças lá, sentar no bacio e ficar 15 minutos, 20 minutos? O tempo necessário. O tempo necessário. Nunca muito, nem pouco. Nem pouco. Tem pessoas que vão lá, evacuam e estão prontas em 3 minutos. Entende? E chegou a vontade de evacuar, vai lá, senta no vaso sanitário, evacua em 3 minutos, faz sua higiene e está resolvido. Outros precisam 5 minutos. Outros precisam 8. Acima disso já começa a ficar um tempo além do normal. Entre 5 e 8 seria o essencial. Até 8 minutos. Até 8 minutos, que é um tempo considerável, né? A partir dali já está em excesso, já não tem mais tanta coisa, né? Já está forçando uma coisa que não tem, não é o normal, né? Agora, quando nós falamos em sentar, quando você senta, há o equilíbrio, né? Um peso da parte de cima do intestino, porque se você faz força, é como se estivesse comprimindo. Essa pressão, ela é a responsável pelo aparecimento de hemorroida, Luiz? Não. Não? Não é. A gente até tem estudos sobre isso, né? Da questão do ato evacuatório. Né? Existe, inclusive, o nosso intestino, ele tem quando a gente pega o ânus e o reto, existem algumas angulações. Eu vou dar um exemplo. Ninguém chega para evacuar, senta e se escora para trás. Você se inclina para frente, por quê? Para corrigir o ângulo evacuatório. Aí faz um aumento da pressão intraabdominal e ocorre o expelimento das fezes, a expulsão das fezes. Durante o ato evacuatório, o esfíncter anal, que é o músculo que fecha o ânus, ele está sempre contraído, sempre fechando. No ato evacuatório, ele fica aberto. Ele relaxa? Ele relaxa, tem um relaxamento dessa musculatura. E aí esse relaxamento prolongado é uma das causas que faz com que vão surgindo hemorroidas. Exatamente. Então, quando se fica muito tempo no vaso sanitário, ele fica muito tempo relaxado e aí começam a surgir as hemorroidas. Existe hemorroida externa e hemorroida interna, Luiz? Sim. Qual é a pior das duas? Na verdade, hemorroida nenhuma é boa, né? Quem é o portador não sabe do que a gente está falando. Sabe do que está falando. A hemorroida ela é dividida em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. A hemorroida ela é interna, ela é dentro do canal anal. E conforme o grau, ela vai se exteriorizando, ela vai vindo de dentro para fora. Então, a de primeiro grau é uma hemorroida pequena. A única coisa que ela faz é sangrar. Sangra. Ela só sangra. A hemorroida é aquele sangue em jatinho, muitas vezes, que pinga no vaso sanitário. A pessoa faz força e faz um jatinho de sangue, assim, pinga no vaso. A segunda, a hemorroida de segundo grau, é aquela hemorroida que ela prolapsa, ela sai para fora do ânus, cessado o ato evacuatório, ela volta sozinha para dentro do ânus. Automático. Automático. A de terceiro grau já é aquela hemorroida que prolapsa e ela precisa ser, com o dedo, colocada de volta para dentro do ânus. Ela retoma. A hemorroida de quarto grau é aquela hemorroida que saiu e ela não volta mais. Essa é a dita hemorroida externa, que ela já está prolapsada lá fora. Ela fez um deslizamento e ela não retorna mais para dentro da cavidade anal. Ela não tem mais o retorno. Não tem mais o retorno. Essa hemorroida, ela já tem indicação cirúrgica pela técnica convencional. Que seria? Né? Aquela que não dá para usar o grampeador, é aquela que tem que ressecar cirurgicamente. Você tem que fazer uma cirurgia lá dentro. Para tirar toda a hemorroida. Você falou de 4 graus de hemorroida. A número 1, ela sangra. É mais sangra. Mas essa número 1 pode se tornar uma número 4, Luiz? Sim, ela vai progredindo. Então, sempre que a gente diz, quando tiver os primeiros sintomas, procura o atendimento, que muitas vezes, quando a gente pega numa fase inicial, é possível se fazer um tratamento menos doloroso, de recuperação rápida. Né? Muitas vezes a gente faz uma aplicação... No primeiro grau já? Até o terceiro grau, muitas vezes a gente consegue fazer umas aplicações que não precisa operar. Local?
local. Vai ali, faz Sem as aplicações. Sem incisão nenhuma. Nada. Vai lá, faz as aplicações, seca, em 3, 4 dias acabou o problema. Então, quando a pessoa tem uma sensação de sangramento nas fezes, lá no vaso sanitário. Que sangra. Que sangra, jatinho. Pode ser já... hemorroida de primeiro grau. De primeiro grau. Deu esse sintoma uma vez... procura o médico. Ela vai voltar. É só uma questão de tempo. E pode se tornar... Ela vai para o primeiro, para o segundo, aí ela vai para fora e volta, aí depois ela vai para fora e precisa ser colocada para dentro, e depois ela vai para fora e não volta mais. Agora, Luiz, isso se dá por conta de constipação também, não, né? Não muito. Não muito? Não muito, porque a pessoa que é constipada, ela vai ao banheiro uma vez cada 3, 4, 5 dias. Certo. Agora, a pessoa que tem diarreia crônica vai 5, 6 vezes ao dia no banheiro. Aí essa pessoa tem uma possibilidade maior de desenvolver a doença hemorroidária. Então está comprovado que quanto mais tempo se fica sentado no bacio, aumenta a probabilidade de doença hemorroidária. Chance de doença hemorroidária. Isso não tem mais o que contestar. Não, isso já é fato. Desde criança já tem que acostumar a ficar pouco tempo sentado até no piniquinho também, né, doutor Luiz? O ideal é que as mães, né, que ensine a gente seu já filho a fazer cocôzinho e tal. Que ensine seus filhos o ato evacuatório, a fazer cocô com os 2 pés no chão, se inclinar para frente e não deixar com que eles fiquem com fezes endurecidas. Como é que se faz isso? Estimulando desde criança a comer fruta, verdura e legumes. Tá vendo? Essa estimulação desde criança vai fazer com que eles sejam adultos saudáveis. Livre de males como esse, por Exatamente. exemplo, que nós falamos aqui. E a criança também não deve levar celular ou tablet com desenho, não. Não. Para ir para o banheiro não tem que levar nada, só a vontade de evacuar. Vai lá, evacua e volta. Isso é importante. Doutor Luiz, atividade física ajuda a melhorar o funcionamento? O funcionamento intestinal? Sim. O nosso hábito intestinal, ele tá relacionado com a nossa motilidade, né? Então, a atividade física regular estimula um hábito evacuatório regular. Muitas vezes a gente recebe uma fala, que ela é bem interessante no nosso consultório, na nossa prática diária, que é assim, eu tenho um intestino preguiçoso. Isso. Aí eu digo, não é bem assim. Geralmente, preguiçoso é o dono do intestino, né? Que não faz atividade física, que não tem uma alimentação adequada, né? Então, o que a gente faz? A primeira coisa é movimento. Como é que a gente movimenta? A gente movimenta com uma dieta com líquido, uma dieta com fruta, verdura e legumes e atividade física. Esse é o tripé para o bom funcionamento intestinal. E ter horário fixo para ir ao banheiro. Principalmente, e é melhor após o café da manhã. Então, para finalizar, uma atividade física, uma dieta rica em fibras, uma ingesta adequada de água, né? Como é que a gente vê se a ingesta adequada de água tá boa? Cuidando da cor da urina. Se tiver uma urina de cor clara, significa que está tomando água, beleza. Se tiver de cor amarelada, está faltando tomar água. E reservar horário para ir ao banheiro. Uma das coisas que se tem hoje, as pessoas não têm tempo de ir ao banheiro. Elas não têm tempo. Acorda de manhã, sai correndo para o trabalho, do trabalho vai para a escola, da escola vai para a faculdade, de lá volta para cá e acaba não tendo tempo. Então eu sempre oriento, tem que ter tempo. Mas eu acordo e já tenho que logo sair. Levanta meia hora mais cedo. Acorda meia hora mais cedo, se organiza. É a saúde do teu intestino que está em jogo. O teu intestino, ele é um grande responsável pela absorção de eletrólitos, de vitaminas, de nutrientes. Se ela não tiver de maneira adequada, o seu organismo como um todo vai sofrer. Então, para você poder ter essa vida onde vai ter uma atividade intensa, você precisa estar bem. Com certeza. Um doente não consegue fazer isso. Uma maneira de se estar bem é com que a gente consiga ter uma saúde intestinal adequada. E nada como ter, né, um intestino em dia, né, Luiz? Você está pronto para qualquer coisa. Agora, se tiver com o intestino ruim... Até o humor fica ruim, né? Muito ruim. Eu tenho até uma frase que diz o seguinte, nós temos que abrir menos e descascar mais. É isso mesmo. Abrir menos produtos industrializados, Luiz, e descascar. Laranja, a maçã até pode comer com a casca mesmo,
mas usar frutas, verduras e legumes é fundamental. E colocar também uma castanhazinha, uma nozezinhas com a casquinha de vez em quando, também ajuda no bolo intestinal para ter uma boa evacuação e um dia perfeito. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Foi muito bom conversar com você e fica um convite para outra oportunidade. Grande abraço. Felicidades para você. A todos nós. Conversei hoje com o Dr. Luiz Carlos Ferreira, médico coloproctologista, que esteve aqui no programa Saúde e Companhia. A você, obrigado pelo carinho da sua audiência, uma boa semana e se cuide. E procure fazer a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. Um abraço, até semana que vem. Tchau.